onde nós estamos? No Rio Jordão, no lugar onde Jesus se batizou. Esse lugar é muito importante. Depois daqui, Jesus começou seu ministério. Ele curou, ele ensinou e ele fez grandes obras depois do seu batismo. Paz do Senhor, crianças. Quanto tempo, né? Faz muito tempo. Faz muito tempo, quer dizer, não sei quanto tempo faz, mas faz um bom tempo, né, que eu não venho aqui. Mas Mas eu apareci só pra louvar, né, mas nunca mais tinha contado uma história pra vocês, né. E eu vou contar uma história hoje pra gente. Vai pra contar, gente, tio pra Vitor? nós. Vou sim. É uma boa? É uma boa, sim, a história Da sobre... Bíblia? Da Bíblia? Ah, Pois é. É a história sobre as obras de Jesus. Então vamos lá, vamos começar. Cadê tua Bíblia, Guto? eu não trouxe aqui, não tá Não comigo. trouxe. Mas vocês que estão em casa, vocês pegam a Bíblia de vocês que a gente vai começar e a gente vai ler um pouquinho a Bíblia hoje, tá certo? Então bora lá. Primeira parte da história que eu vou contar hoje, sobre as obras de Jesus, está lá em Lucas, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 18 ao 20. Vamos ler aqui? E aconteceu que, estando ele orando, em particular, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros, que é um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. Gente, nessa história aqui que a gente está vendo, Jesus já estava fazendo muitos milagres. Em todo canto que ele fazia muitos milagres, né? E aí ele decidiu perguntar para os seus apóstolos, ou para os seus discípulos, quem as pessoas achavam que ele era. Porque embora Jesus estivesse fazendo vários milagres, as pessoas não tinham certeza de quem ele era, né? Elas não tinham certeza, tio Não, Vitor? as pessoas ficavam perguntando, quem será que é Jesus? Jesus, ele é o Cristo? Será que ele é um profeta? Será que ele é só uma pessoa muito importante? Quem será que ele é? Mas como assim, eles não conheciam Jesus, era isso? Conheciam, mas eles queriam saber quem ele era. Se ele era só uma pessoa normal, se ele era um rei, se ele era um profeta, se ele era alguma coisa assim. Ah, entendi. Pois é. E nessa época, quando Jesus estava fazendo esses milagres, o povo judeu estava esperando alguém que fosse libertar eles. Como assim libertar? Nessa época, os judeus eles estavam, como é que eu posso dizer? Servindo a outros povos. Eles estavam servindo ao povo romano. Como assim? Vocês lembram que na época, antes de Jesus, tinham vários reis? Tipo, teve Davi. Vocês lembram de Davi? Lembro, Lembra da história de Davi? Lembra da história de Saul? lembro De também. Salomão? Lembro também. Pois é, todos eles eram o quê? Reis, Da onde? Israel. Exatamente, reis de Israel. Mas depois de muito tempo, Israel ficou sem nenhum rei, porque eles obedeceram a Deus, e aí vários povos dominaram Israel. E um desses povos foi o povo romano, exatamente. E esse povo romano não deixava que o povo de Israel tivesse um rei. É verdade. É verdade? Pois é. Sendo que Deus tinha prometido ao povo de Israel há muito tempo atrás que ele enviaria um salvador, alguém para livrar ele desses outros povos maus, por assim dizer, né? E aí, ele estava esperando que essa pessoa, esse Cristo, esse Salvador, fosse alguém forte, entendeu? Alguém que fosse tipo um general de guerra para chamar eles para guerra, ou então um rei, ou então um profeta para falar para eles: faça isso, faça aquilo. Ele estava esperando esse tipo de líder. Um líder que mandasse, que fizesse todas essas coisas. Mas aí o que foi que aconteceu? O que foi? Apareceu Jesus. Jesus, ele era todas essas coisas. Ele é o rei dos reis, ele é o nosso general, ele é ele é a própria palavra de Deus. É verdade. É verdade, pois é. Mas ele não estava lá para fazer guerra, para mandar todo mundo lutar. Não, ele estava falando com as pessoas pobres, curando pessoas, várias pessoas foram curadas. Ele estava lá. E não era essa pessoa que os judeus estavam esperando. Eles queriam alguém que chamasse eles para lutar. E Jesus estava falando que amava todos e queria salvar todos e estava curando todo mundo. E aí por isso que ele falou assim: vocês sabem quem eu sou? E o que foi que Pedro respondeu? O que foi, tio? Eu acabei de ler, Guto. O que foi que eu falo? O que foi que Pedro respondeu, Guto? Tio, tu sabe melhor que eu, tio. Pode falar. Ele falou bem assim, ó. Eu sei, mas tu pode falar. Ele era o Cristo de Deus. Ele era aquela pessoa que tinha sido prometida através dos profetas. Certo dia, né, passando essa situação, João Batista, você lembra de João Batista? Já contaram essa história, tenho certeza. Eu lembro, João Batista. Fale um pouquinho dele, só para as O pessoas João lembrarem. Batista era o João que batizava as pessoas. Né? Errado não tá, exatamente isso. Ele era o que
iria preparar o caminho, né? Uhum. Tem isso, né, na Bíblia? Tem sim. Preparar o caminho para quem? Para Cristo, Exatamente. Jesus. Exatamente. Certo tempo depois, né? Os discípulos de João Batista foram perguntar a Jesus, fazer exatamente essa pergunta que Jesus estava fazendo aos discípulos. Perguntar assim para Jesus: Jesus, você é mesmo aquele que foi prometido nas promessas? Ou a gente tem que esperar outra pessoa? E aí? E aí? Pode falar. Ó, a gente vai ler outro versículo. Vamos ver o que foi que ele respondeu. Tá lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 5. Vou abrir aqui pra gente ler. Qual Mateus, versículo? versículo 5, capítulo 11. Vamos lá. Mateus 11, 5. Deixa eu abrir aqui pra gente. O que foi que Jesus respondeu quando os discípulos de João Batista perguntaram pra ele se ele era o Cristo ou não? Mateus 11, 5. Tá aqui, ó. E Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Todas essas coisas Jesus mostrou para eles. Jesus fez milagres lá, salvou pessoas, curou cegos, curou enfermos, curou pessoas que não conseguiam andar, pessoas que não ouviam. E várias pessoas ouviam o Evangelho. E essa foi a resposta que ele deu para os discípulos de João Batista. E onde Jesus ia, em todos os lugares que ele ia, ele fazia milagres. E ele não fazia milagres só naquela época. Hoje, o Jesus ainda faz milagres. Eu, por exemplo, eu sou um milagre, sabia, Guto? É, tio. Sim, não sabia. Eu vou contar essa história pra vocês. Quando eu era pequeno, muito pequeno, do tamanho do Guto, mais ou menos. Meu tamanho? É, do tamanho do Guto, Mas mais eu ou sou menos. bem grande, tio. Assim, não como você, mas eu sou. Uhum, certo. Mas quando eu era do seu tamanho, antes de você ser do meu tamanho, tá bom? Tá. Eu fiquei doente, muito doente, muito doente. E nenhum médico sabia o que é que eu tinha. Sabia? O médico falava, não sei o que ele tem não. Alguns médicos até desistiram, falaram, não tem o que fazer. E aí, meu pai e minha mãe falaram com Jesus. Aí, adivinha o que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que tu acha que aconteceu, Guto? Como assim? Fala, tio, eu tô curioso. Eu fui curado. Porque foi Jesus me curou. curado, tio? Eu fui curado. E por isso que eu tô aqui hoje contando essa história. Foi Jesus, né, que te curou? Foi Jesus que me curou. E até hoje ele continua fazendo milagres. A Bíblia fala, tem uma passagem que fala, que muitos milagres de Jesus foram registrados no Novo Testamento. Só que não foram registrados todos porque não caberia num livro. Sabe a Bíblia desse tamanho assim, ó? Desse tamanho, tá vendo? Desse tamanho. Pois é, se fosse registrar todos os milagres que Jesus fez e que ele continua fazendo, não caberia na Bíblia. É, Porque tio. Jesus fez muitos milagres e ele continua fazendo até hoje. Na minha vida, na vida de quem tá gravando, na vida de você, criança aí de casa, dos seus pais, na sua vida, tenho certeza também, não dos seus pais, de todos nós. Cristo continua fazendo milagres. Amém? Amém. Amém. E Jesus deu essa resposta para os discípulos de João porque ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Porque ele era o próprio Filho de Deus. E essas coisas testificaram de que ele realmente era o Filho de Deus. Inclusive, teve uma parte que Jesus leu, um pouquinho depois dessa história, que fala bem assim. Jesus, ele foi lá no templo, onde ficavam os sacerdotes, ficavam essas pessoas assim importantes, sabe? E ele foi ler uma passagem da Bíblia. E aí ele leu uma passagem, não da Bíblia, né? Do Antigo Testamento. Que é a Bíblia, mas que não era desse jeito que a gente vê hoje. É como se fosse um papel enrolado, vocês sabem. Era como? Era tapioca, né? Exatamente, igual uma tapioca. Eu lembro que você tinha falado isso. Pois é. E ele pegou e ele abriu aquele livro grandão, a tapioca grandona. E ele leu a parte que tá lá no livro de Isaías. Mas ele falou bem assim, ó, tá na história, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 6, fala bem assim. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar pobres e enviou-me para curar os quebrantados de coração. Jesus estava lá e ele leu uma passagem que foi escrita sobre ele pelo profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, falando que Jesus viria e que ele salvaria as pessoas e que ele curaria. É mesmo, Não é louco, tio? né? Muito tempo atrás, isso aqui já estava escrito. E Jesus veio e cumpriu a promessa de Deus. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Rei dos Reis e ele é o nosso general. E ele tem todo o poder para fazer o que ele quiser. Inclusive, eu trouxe uma história específica que vocês conhecem e você conhece também. Conheço. Sim, de um milagre específico que Jesus fez. Qual? Eu vou trazer para vocês. É a história do paralítico que foi curado lá em Cafarnaum. Ah,
Sim. Conheço. Pois conta aí, Guto. Pode contar, conte. Das crianças. Pode contar, tio. Posso contar? Eu deixo. Tá lá em Lucas 5, depois você lê com eu, seus... não, eu não conto a história também que nem você, tio. Depois eu conto, se entendi. você quiser. Não, tá certo, pode contar agora. Tô brincando. Peraí, eu vou tio. contar. Tá lá em Lucas 5, logo depois dessa parte que a gente leu. Depois que Jesus abriu e tal, ele foi pra outro lugar, foi lá pra Cafarnaum. E ele começou a pregar, e onde ele ia, tinha uma ruma de gente atrás dele, querendo saber de Jesus, querendo ser curado, querendo ouvir a palavra de Deus, né? E aí, tava uma multidão numa casa que ele tava, e aí 4 amigos decidiram levar um amigo deles, que não conseguia andar, nem conseguia se mexer, para a presença de Jesus, para que Jesus pudesse curar ele. Só que eles queriam entrar, e onde eles iam, tinha gente. Queria entrar na porta, não dava. Queria entrar para um lado, não dava. E aí o que foi que eles fizeram? Eles subiram a casa que Jesus estava pregando, abriram um buraco no telhado. Cadê, tio? Deixa eu ver. Aqui, ó. Abriram um buraco no telhado e desceram esse homem. Os 4 amigos desceram esse homem. E Jesus, vendo isso, foi lá, olhou pro homem e falou bem assim: teus pecados são perdoados. Aí você olha e fala: hã? Tu acha que era isso que o homem estava querendo nessa hora? Não, ele queria andar, né? Exatamente. Mas um dos maiores milagres que Jesus faz por nós é nos perdoar dos nossos pecados. E só Ele tem poder de fazer isso. E aí, quando Jesus olhou para esse homem, ele viu e percebeu que a maior necessidade que esse homem tinha não era de andar, não era de correr, mas era de ser perdoado pelos seus pecados. E esse milagre só Jesus pode fazer em nossas vidas. Mas aí, não já bastasse isso, que só Jesus pode fazer, aí ficaram lá os fariseus. Lembra dos fariseus? Pois é. Eles ficaram ali falando bem baixinho, um pro outro. Mas quem esse homem é pra falar que pode perdoar milagre, ou pode perdoar pecados? Só quem pode perdoar pecados é Deus, não sei o que. Começaram a falar bem baixinho pra ninguém ouvir. Nos próprios Os fariseus se achavam muito, né, tio? Os fariseus se achavam muito, exatamente. E aí Jesus, conhecendo o que passava no coração deles, falou assim: pra vocês saberem que eu sou filho de Deus e que Deus me deu poder pra fazer todas as coisas no céu e na terra. Aí ele perguntou: por que vocês acham que é mais fácil eu falar pra esse homem, seus pecados são perdoados, ou levanta e anda? Aí eles ficaram assim, e não falaram nada. Aí ele disse: pra vocês saberem que eu realmente sou o filho de Deus, eu vou fazer um milagre. E aí o homem, ele falou: levanta, toma a tua cama e anda. E aí o homem se levantou, ele foi curado e andou. E tudo isso que a gente está vendo, Jesus faz até hoje, como eu já contei para vocês, e ele continua fazendo. Inclusive, lá em João, eu vou ler a passagem que eu tinha falado, lá em João 21, 25, fala bem assim, ó: Jesus ainda realizou muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, eu acredito que nem mesmo o mundo seria capaz de conter os livros que escreveriam. E hoje... Eita, tio, era muito livro! Exato, muitos livros. E hoje Jesus continua fazendo milagres. Inclusive aquele que eu já falei de salvar nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos aceitar Ele como Senhor e Salvador. É verdade. Exatamente. Semana que vem a gente vai ver outra história que vai falar só desse milagre. Mas hoje eu quero orar pela vida de vocês. Se vocês querem um milagre, se vocês querem conhecer Jesus e terem Ele perto de vocês, esse Deus que salva, esse Deus que cura, esse Deus que está com vocês todo esse tempo, faça essa oração comigo. Bora lá, Guta, baixa a cabeça, vamos orar. Bora. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprendermos a Tua Palavra, Deus Santo. Em nome de Jesus, continua do nosso lado, meu Pai, e nos ajuda, meu Pai, a buscar mais de Ti, meu Pai, a buscar a Tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus, guia nossos passos, nos ensina a Te louvar com a nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelos Teus milagres, eu te agradeço pela Tua salvação. Em nome de Jesus, fica conosco todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém! E vou fazer mais uma oração. Se você que você não recebeu Jesus e quer receber, faça essa oração comigo, tá certo? Senhor meu Deus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do Teu milagre para ser salvo. Em nome de Jesus, vem no meu coração, limpa e me ajuda a ser uma nova criatura, Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo Teu perdão, te agradeço pelo Teu cuidado. Guia meus passos para que eu ande na Tua presença todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima. Até. Dá tchau. Tchau. Pai, Senhor, crianças, sou eu de novo. E vamos cantar um louvor agora, bora lá? Verbo vivo, veio entre nós, Filho do homem,
de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora dizes que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Paz do Senhor, crianças, até a próxima. Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje nós aprendemos que Jesus fez grandes obras e muitos milagres. E você lembra do versículo que nós aprendemos hoje? Fica lá em João 21, 25. Então vamos aprender a fazer essa bela arte. E para fazer você vai precisar de 2 folhas de papel, canetinha, lápis de cor e tesoura com a ajuda de um adulto. Vamos lá? E aí, você gostou da arte de hoje? Eu adorei! Agora é a sua vez de usar a criatividade e faça você mesmo. Tchau!